Caro Nassif, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Inicio cumprimentando você, a sua trajetória, um dos intelectuais brasileiros que eu acredito que tem mais contribuído para a nossa geração para inovar, não só na imprensa, mas com a sua visão de economia também, as suas sempre perspicazes críticas e opiniões. Eu acho que tem engrandecido muito o nosso país e, da minha parte, eu fico muito orgulhoso de poder participar de um seminário desse, num momento também tão oportuno e tão estratégico. Eu acho que é oportuno porque nós vivenciamos uma crise internacional que todos falam que ela vai dar impacto na grande empresa, então o governo vai lá e atende a grande empresa, libera recursos, enquanto a pequena não se fala. E também é oportuno porque nas eleições municipais desse ano, muitas das questões que nós estaremos falando aqui, principalmente do ponto de vista da burocracia do Estado, ela se manifesta no município, porque é lá que a pequena empresa está. Então eu acredito que esse debate seja muito importante. Eu vou procurar dar um panorama, muito mais como uma provocação inicial, falando do empreendedorismo em São Paulo, mas com uma referência nacional e também local. Eu acredito que o que eu vou falar aqui não é novidade alguma, mas ela serve com o objetivo de mostrar uma visão do ponto de vista da política pública, do Estado como articulador da iniciativa privada ou da criação do ambiente que favorece a iniciativa privada, olhando a pequena empresa, olhando os empreendedores. Queria também dar um enfoque que eu colhi nesse último ano, na Frente Parlamentar de Empreendedorismo. Só para dizer, eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria, estou dando consultoria para o SESCOM São Paulo, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que participa da Frente Parlamentar de Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, e está sendo um espaço de debate, de fórum como esse, que tem o objetivo de reunir práticas que deram certo já em outros estados, em alguns municípios, regulamentar essas práticas no estado de São Paulo. Então ela tem um fórum, há um fórum estadual na Assembleia Legislativa. O presidente, participam 26 deputados estaduais, o presidente é o deputado Itamar Borges. O deputado Itamar Borges, ele foi prefeito de uma pequena cidade e ele foi premiado 2 vezes pelo SEBRAE no prêmio Prefeito Empreendedor, porque ele conseguiu fazer uma gestora muito inovadora. Ele conseguiu criar um ambiente favorável. O índice de mortalidade das empresas no município onde ele era prefeito, que foi Santa Fé do Sul, era menor do que nos outros municípios. Fomos investigar isso e aí ele praticava quase que os 10 mandamentos das políticas públicas apoiando o empreendedorismo. Incentivos fiscais, simplificação, desburocratização, crédito, apoio à inovação tecnológica e vários outros aspectos que vou procurar mostrar aqui. Na Frente Parlamentar participam 44 instituições, são as federações empresariais, as instituições de pesquisa, o SEBRAE, os sindicatos voltados às micro e pequenas empresas, bancos, setor de crédito, especialistas, alguns gestores também da área de pequenas empresas. Nós fazemos reuniões mensais, tem uma secretaria executiva e eu desenvolvo essa função de ser o secretário executivo. A ênfase que nós temos dado é inserir a disciplina de empreendedorismo na rede pública estadual, um grande desafio, desenvolver os programas de inovação tecnológica, microcrédito e lei geral municipal. Eu acho que todos vocês estão muito familiarizados, acho que os colegas do SEBRAE vão falar um pouco mais sobre a lei geral, mas a lei geral foi um Estatuto Nacional aprovado em 2006, completou já 5 anos e ele está sendo dado nos estados e nos municípios. É onde as empresas estão. Se ele não for regulamentado aí, as empresas não têm acesso a muitos benefícios que são garantidos pela lei geral. E aqui no estado de São Paulo, para a gente ter uma ideia,
mais de 50% dos municípios ainda não regulamentaram essa lei. Ou seja, quem é que espera que uma lei aprovada no Congresso Nacional chega lá na ponta dando benefício para a pequena empresa? Em algumas cidades, em alguns outros estados, já está valendo. No estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro, todos os municípios regulamentaram. Então eu vou falar um pouco desse panorama, procurando dar essa visão. A partir de dezembro de 2011, nós fizemos um fórum na Assembleia Legislativa, aqui está o SCAF, o Amato da Federação das Associações Comerciais, o secretário especial do MEI, o vice-governador Afif, os deputados federais da frente do Congresso Nacional, quer dizer, todas as entidades envolvidas, os setores do banco também, envolvidas com as pequenas empresas. Escrevemos uma carta de São Paulo que seria a agenda para esse ano. E é interessante porque está dando bons resultados. Em dezembro nós fizemos um elenco de questões, de pleitos, fomos apresentando às secretarias de estados e eu vou falar um pouco de alguns avanços. Em junho desse ano aqui, no balanço, a avaliação foi positiva. Quais foram os avanços? Redução da informalidade. O empreendedor individual, que é uma modalidade criada recentemente, em 2008, já formalizou no Brasil 2,7 milhões de empreendedores individuais. Então, quando se diz, olha, o brasileiro não gosta de legalizar, ele gosta de ser legal, ele gosta de estar dentro da lei. O que precisa é a lei ser uma lei que permita ele fazer parte da formalização. 2 milhões e 700 mil empreendedores se cadastraram no MEI. 651 mil aqui no estado de São Paulo. Só na capital, 221 mil. Veja, 221 mil empreendedores. São aqueles empreendedores que faturam até 36 mil reais. Então, é uma faixa bastante pequena, são aqueles empreendedores que prestam serviço. No fundo, são quase que trabalhadores individuais que vivem do seu próprio negócio. A preocupação que nós tínhamos em dezembro é o seguinte: em dezembro nós tínhamos chegado a 450 mil empreendedores formalizados. O que é que o governo está fazendo para apoiar esses empreendedores? Eles vieram e se apresentaram, se cadastraram, se regulamentaram, tiraram o seu CNPJ, são pessoas físicas, estão pagando os seus impostos. E o que o governo está fazendo? Começamos a observar que estava havendo descadastramento. Ou seja, a mortalidade infantil nos pequenos negócios estava presente ali também. Identificamos que o problema aí é na prefeitura. A prefeitura é que dá o atendimento a esse empreendedor. É na prefeitura onde ele vai pagar os seus tributos, onde ele vai se relacionar. Aqui no estado de São Paulo houve avanço, por exemplo, nas subprefeituras da capital. Foi criada a Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor é como um poupa-tempo, uma instalação onde todos os órgãos da prefeitura ficam reunidos ali e dão um atendimento, tanto para a abertura da empresa. A abertura do MEI é para o portal, é mais fácil, é mais simplificado. Mas para a pequena empresa, muitas vezes ele vai tirar um alvará na prefeitura, ele precisa fazer uma série de outros procedimentos e cada um fica num lugar. As prefeituras, então, descobriram esse mecanismo de ter um lugar único para atendimento. Regularização das feiras livres, outro aspecto importante. Dos empreendedores individuais passou a ter mais atenção das prefeituras. Aqui na capital foi criada a Secretaria Especial do MEI. Natanael, que é das associações comerciais, é uma pessoa muito especial, muito voltada a esse tema, tem dado uma contribuição pioneira no Brasil, e os avanços na formalização de empresas, de empreendedores, se deve muito a essa política que ele está desenvolvendo. Os portais e cadastros mais simplificados para facilitar a abertura de empresa são outros avanços. Eu entendo que o maior avanço está se dando na área de educação empreendedora, de ensinar, ter uma disciplina de empreendedorismo. No estado de São Paulo,
já há alguns anos tem um programa das escolas de tempo integral, está sendo agora reforçado pelo governo do estado e ampliado. E nesse programa de escola integral, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, há espaço para ter disciplina eletiva de empreendedorismo. Os municípios, estados que já fizeram essa iniciativa tiveram resultados muito importantes, não só na disciplina de empreendedorismo, mas no resultado, inclusive, da própria escola, porque os pais participam mais, os alunos se integram mais com os professores encontram motivações para falar sobre questões muito mais reais do que aquelas questões que muitas vezes ficam distantes nas suas disciplinas normais. Então, aqui no estado de São Paulo, vou dar um exemplo aqui, em março nós tivemos uma reunião, aqui são os deputados da frente parlamentar, o Bruno do Sebrae aqui, com o secretário Herman, da Secretaria de Educação, apresentando a ele o seguinte: olha, é uma das demandas, é uma unanimidade entre todas as instituições a importância de ter uma disciplina de empreendedorismo. Não é uma disciplina obrigatória que vai competir com matemática, que vai tirar a hora de física, que vai tirar a hora de literatura. Não, é uma disciplina que vai dar a oportunidade de os alunos aprenderem a falar sobre finanças, sobre negócio, aprender administração, e isso daí é uma coisa que vai ser importante para ele, da mesma forma que ele está se alfabetizando, ele se alfabetizar também no campo dos negócios. O secretário Herman, ele foi reitor da Unesp e ele já tinha implantado lá na universidade, a Unesp é a Universidade Estadual Paulista. Ela tem campus distribuídos em todo o estado. É, entre as 3 universidades estaduais, aquela que é mais ligada aos problemas locais, porque ela está distribuída em muitas cidades do interior do estado. O professor Herman, com essa visão de já ter essa experiência, perceber resultados, chamou uma equipe e imediatamente disse: vamos fazer. Aí eu, inclusive, participei dessa equipe, fizemos um plano estadual de educação empreendedora. Um plano com diretrizes, com um programa curricular, com uma grade de disciplinas, e aí criamos então as disciplinas, já foram anunciadas em maio, em junho treinados os professores e agora em agosto já se iniciou. São poucas salas, porque ainda é um programa piloto, mas com a expectativa de se estender. Isso daí eu acredito que seja um dos aspectos mais importantes para que nós tenhamos um ambiente empreendedor mais favorável. Outros avanços, Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo implantando o SIL. SIL é o Sistema Integrado de Licenciamento. Parece uma coisa tão óbvia, né? Hoje em dia o imposto de renda está integrado com todas as fontes que nós recebemos. Só que para o empreendedor, o licenciamento dele não está integrado. Ele tem que se licenciar na junta comercial, depois na Receita Federal, Receita Municipal, Receita Estadual, no registro de empresas, em vários espaços. E agora então aqui no estado de São Paulo e na Prefeitura de São Paulo está sendo feita essa integração. Um outro pleito que nós dizíamos sobre a necessidade é o seguinte: política pública se faz com prioridade. Prioridade se faz com o status que o governo dá àquela política. As micro e pequenas empresas no estado de São Paulo já tiveram relevância maior do que estão tendo nos últimos anos. O governo Covas, por exemplo, ele criou o Simples Paulista, que foi inovador, que foi inclusive o precursor do Simples Nacional. Ele dava isenção à microempresa nos tributos do ICMS. E ele tinha alguns outros mecanismos que eu vou falar adiante, que depois, quando tivemos o Simples Nacional, foram perdidos. Aí foi aprovado na Assembleia Legislativa a criação de uma secretaria, o governador vetou, mas ele aprovou a criação de uma subsecretaria das micro e pequenas empresas, com o objetivo de integrar todas essas políticas. Eu não sei se o Leone tem algum colega da subsecretaria aqui, mas é uma secretaria que está sendo estruturada e que também é pioneira, com aquela mesma ideia que o governo federal está tentando criar um Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Outros avanços agora, procurando focar nos minutos finais, sobre inovação.
O governo criou o Desenvolve São Paulo, que é a nossa Caixa de Desenvolvimento, que mudou o nome, com criação de fundo para investimento em inovação. Veja, a Invest São Paulo ela tem o foco na empresa, então são recursos públicos dirigidos mesmo a pequenas empresas, a aqueles empreendedores que querem fazer inovação. Eu acho que alguém vai falar mais especificamente sobre isso. Um outro aspecto importante é a ampliação dos recursos para inovação no edital do PIP, da FAPESP e da FINEP. Foram ampliados, são 3 editais diferentes, de 20 milhões, 30 milhões. Aqui eu vou procurar focar no slide mais adiante, um aspecto relacionado a isso. A meu ver, não faltam recursos, faltam políticas, indicadores de atendimento, indicadores de resultado para avaliar o impacto que esses recursos estão produzindo. Os recursos sempre estão disponíveis. Sempre que se discute, os governos mostram os números dos recursos, mas eles não mostram o número da aplicação do recurso para quem chegou, quando chegou e que impacto teve. E aí, então, nós procuramos, com todas as limitações que os estados passaram a ter depois da Constituição de 88, nós procuramos, aqui no estado de São Paulo, fazer uma regulamentação da Lei Geral, do seu capítulo 10, que prevê que todas as instituições de inovação, de pesquisa, elas devem ter um tratamento diferenciado para atender as pequenas empresas. Esse tratamento diferenciado é muito importante nós compreendermos como ele deve se dar. E também devem destinar 20% dos seus recursos. Então, aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é um dos estados que tem um investimento grande em inovação, em ensino superior, em pesquisa, e tem, então, a necessidade, e é uma oportunidade do ponto de vista de nós pensarmos no longo prazo, de regulamentar esse capítulo 10 da lei para destinar, de fato, recursos para as pequenas empresas. Nós fizemos um projeto de lei, o deputado Itamar Borges apresentou esse projeto de lei, é um projeto que foi debatido por todas as entidades da frente parlamentar, e agora ele está em discussão junto com o governo para ser discutido e votado na Assembleia Legislativa. Deixa eu voltar, estou deixando de falar um aspecto, que a frente chama Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Guerra Fiscal, mas no sentido de que é uma frente que também discute o fenômeno da guerra fiscal. A guerra fiscal que mais tem impactado no empreendedorismo no estado de São Paulo é a guerra fiscal com os outros estados, que reduzem o ICMS e levam as empresas paulistas para esses estados. Então, se vocês forem aqui na região limítrofe entre o estado de São Paulo e o Paraná, é difícil você instalar uma empresa no estado de São Paulo ali, porque 10, 15 quilômetros para lá, o benefício do estado do Paraná é muito maior. Aqui se paga 17% de ICMS em algumas empresas, em alguns setores, e lá tem isenção. A pessoa fala assim, poxa vida, eu vou trabalhar uma produtividade para eu ganhar, fazer um programa de inovação para ganhar 3, 4%, só estou ganhando 17% só em renúncia fiscal. No Mato Grosso do Sul é a mesma coisa, estado de Minas Gerais também. Então esse passou a ser um problema estratégico para o estado de São Paulo. E aí tem uma visão até burocrática do ponto de vista de estado, que é o seguinte: o CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, é que regulamenta e tem uma regra. Olha, nenhum estado pode mexer na legislação sem aprovação, e tem que ser uma aprovação unânime. Só que os outros estados já tinham aprovado, então eles estão numa situação de conforto, e de vez em quando eles mudam. E o próprio governo do estado de São Paulo também às vezes muda, mas não há uma política para enfrentar essa guerra fiscal. Não há um programa, um plano, onde o empresário saiba que se ele for fazer um investimento aqui, ele tem garantia de que o tributo vai ser aquele ou não vai ser aquele. É uma coisa que fica muito dentro da pressão e da mobilização. E a frente parlamentar também tem procurado enfrentar esse desafio.
Aqui é uma reunião de um grupo de trabalho da Frente Parlamentar sobre inovação tecnológica. Nós fizemos em março. O João da FAPESP participou, fez uma exposição, ele vai fazer aqui novamente hoje. Fizemos uma outra sobre crédito, e aqui ficou evidente o seguinte: quais são os indicadores? Nós perguntamos a esses gestores de recursos, grandes recursos. O Sebrae São Paulo hoje administra 300 milhões por ano em recursos. É um recurso grande, é uma política pública grande. É difícil você encontrar o Sebrae Nacional tem um orçamento de 1 bilhão e pouco. É difícil você encontrar um país que tenha uma política pública que destine uma quantidade dessa de recursos. Infelizmente, a gente tem a visão do Sebrae, nós que somos de um segmento estratificado já, pela imprensa, pelo contato que nós temos com os técnicos muito competentes, mas o empreendedor, em todas as pesquisas que são feitas, demonstram que ele tem esse contato com um profissional de contabilidade, ele tem muito mais orientação com um contador, depois com um gerente de banco, do que com um técnico do Sebrae. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque à medida em que você vai criando uma instituição, ela vai se elitizando, ela vai atendendo só aqueles que conseguem chegar até ela também vai criando determinados vícios, determinados mecanismos e vai se blindando. Então a gente começa a ver o Sebrae com grandes prédios, com grandes estruturas, para afastar o pequeno para ele não chegar lá. Esse problema é um problema que eu acho que deve estar na ordem do dia, porque nós ficamos discutindo CPIs, ficamos discutindo tantas questões e não discutimos aquilo que está associado à nossa capacidade de argumentação. Nós somos técnicos nessa área. Se nós não falarmos isso, não vamos esperar que virá um jornalista, que virá uma cobertura de um fantástico para falar sobre isso. Eu acho que nós temos que fazer a boa gestão. Esse é um recurso fruto dessa mobilização, fruto do esforço de cada um dos senhores. E isso daí, eu acredito que seja um aspecto da CIC, que é um gargalo, que é um desafio que nós precisamos enfrentar. A eficiência das nossas instituições. Desafios. Para recolhimento dos tributos, quando a inflação era de 40% ao mês, havia prazo de 3 meses para recolhimento. Acho que vocês se lembram quando a inflação era alta. Agora, inflação zero, só que agora tem a tecnologia da informação. Para quê? Para facilitar, para dar o alvará instantâneo para o empresário, para dar licenças que ele precisa, para liberar o crédito? Não, para cobrar os tributos, para cobrar os impostos. E isso pega, porque é o capital de giro do empresário que está sendo pago primeiro o tributo, e o tributo eu acabei de questionar aqui. Ele vai para as instituições e como essas instituições estão devolvendo em resultado para a pequena empresa. Criou-se um mecanismo super inteligente para arrecadação, que é da substituição tributária. Antes de sair da fábrica, o governo já recebeu o tributo, ele já sabe o que vai ter. Só que isso daí inviabiliza as empresas optantes pelo simples, porque elas que estão na cadeia de distribuição, na cadeia do fornecedor, elas perdem o benefício, que seria aquele tratamento simplificado de isenção. Esse é um gargalo que nós precisamos enfrentar. Começou com um número pequeno de empresas e hoje passou a ser a regra. Então, todo o esforço que nós fizemos do Super Simples na CIF, ele deixou de existir para um grande número de empresas, mas é um número cada vez maior, porque essas empresas, elas fazem parte de uma cadeia onde o produto já foi tributado na fonte, tributado na origem. Outros desafios. Necessidade de regulamentação dos serviços terceirizados. As pequenas empresas, elas passaram a fazer parte das grandes empresas nas subcontratações. E é um mecanismo inteligente, no mundo todo é assim. Só que não há uma regulamentação adequada, presente no dia a dia, e a quantidade de problemas judiciais que essas empresas passaram a ter é muito grande. Pequenas empresas precisam de parte dos recursos anunciados pela Presidência da República para investimento.
da ordem de 20 bilhões. Isenção de IPI, isenção para carro, para linha branca e para as pequenas empresas. Quem é que está anunciando? Sorte que hoje os colegas do BNDES estão aqui, eles vão mostrar que há uma quantidade de recursos bastante grande. Aí nós precisamos ver como que as empresas estão chegando a esses recursos. Simples Paulista tinha duas características que foram perdidas com o Super Simples. A primeira faixa de microempresa era isenta do ICMS. Mário Covas dizia o seguinte: olha, é como você querer forçar uma criança a competir numa maratona. As primeiras competições não pode valer prêmio muito grande, tem uma medalha, é um prêmio. O Afif dizia o seguinte: olha, é como aquilo que se faz aqui numa eclusa. Para os peixes saírem daquele nível e ir para um nível superior, ele não dá para vencer aquela cascata grande da hidroelétrica. Aí criaram então um canal com várias escadas e os peixes, para fazer a desova na cabeceira do rio, usavam aquele mecanismo. E aí eles fizeram então a identificação de quanto cada espécie de peixe poderia saltar. Ele vai fazendo no fenômeno da piracema isso. Ele fez uma analogia muito interessante e era isso que prevalecia. Ou seja, a microempresa, aquela que fatura até 360 mil por ano, ela tinha isenção do Simples. Agora não, agora ela paga. Isso daí é um benefício que o Estado de São Paulo já dava. E ele pode corrigir isso. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, corrige, dá esse benefício. O outro aspecto é o seguinte: quando ela saía do micro e ia para a pequena empresa, ela carregava junto aquele primeiro degrau da escada, aquele benefício. Agora não, agora ela perde. Então, se você está ali para dar aquele salto, você vai avaliar o seguinte: poxa vida, eu não pagava nada, agora eu vou pagar, inclusive por aquilo que eu não pagava. Será que vale a pena eu crescer? Um desestímulo ao aumento do faturamento. Aquela que cresce é penalizada. Falar rapidamente sobre esse projeto de inovação. Eu acredito que tenham pessoas aqui de outros estados e nós estamos procurando fazer desse exemplo de São Paulo um programa nacional para inovação. O principal mecanismo de inovação nos pequenos negócios no mundo todo é pela capacidade de compra do governo. Aqui no Brasil mesmo nós temos experiência disso. A Embraer, vendendo para o governo, conseguiu financiar a sua inovação, conseguiu financiar o seu desenvolvimento. Em outros países, isso se dá a partir de cotas. Nos Estados Unidos, 30% do que o governo dos Estados Unidos compra é preferencialmente das micro e pequenas empresas. E isso nós conseguimos aprovar na Lei Geral de 2006. Há uma cota ainda baixa, que precisa ser atualizada, de 80 mil, que é preferencialmente a pequena empresa. Tem um outro mecanismo de subcontratação. Agora, isso ainda está na lei. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, foi regulamentado por um decreto. Mas qual é a secretaria que faz um acompanhamento, que treina os técnicos, aqueles do setor de compra, que ficam ainda pensando o seguinte: poxa vida, mas essa lei aqui, ela está entrando em discordância com a lei de licitação 6668. Essa lei aqui é uma lei muito nova, eu não vou cumprir. Então o governo aprovou, está em vigor, mas não está sendo cumprida. Ela precisa fazer parte do dia a dia desses compradores. E mais, os compradores precisam fazer aquilo que nos Estados Unidos, em todos os países se faz: dar preferência ao produto local. Como é que ele faz isso? Ele vai lá: olha, nós vamos fazer um edital. Para o edital, você tem que cumprir tais exigências. Você tem que ter uma quantidade de produtos para poder fornecer. Nós vamos comprar a merenda escolar de você, pequeno produtor rural, então você não pode produzir só um tipo de alimento, você tem que produzir vários. Você não pode produzir só numa época do ano, você tem que produzir em vários períodos do ano, para que você tenha capacidade de fornecer para a prefeitura. Tem que ter uma escala de produção. E isso daí, o Estado é que tem que preparar o seu produtor. Porque essa é uma política pública inteligente. É uma política pública que depois vai evitar a ter aquele empreendedor
no campo das suas políticas sociais, precisando de ter bolsa disso, bolsa daquilo. Ele vai ser um empreendedor. E depois do primeiro empurrão, o mundo empresarial é um mundo animal, é um mundo de seleção natural. Começam a competir, vão se desenvolvendo, e assim eles não vão precisar mais do apoio do público, mas nessa primeira etapa eles precisam. E o programa de compras governamentais do Estado de São Paulo, decreto, ele é muito bom, muito perfeito, só que não há uma secretaria que presta conta. Se nós formos perguntar quanto que foi comprado da pequena empresa do Estado de São Paulo, veja, esses dados são todos informatizados. Só o governo sabe, não é publicado, e nós não sabemos qual a secretaria que comprou mais, qual foi o esforço que deu certo, qual a experiência que nós poderíamos reproduzir, qual é a cartilha que vai orientar os fornecedores. Inovação se faz assim, por quê? Porque quando ele começa a competir, ele vai precisar melhorar. Tanto um agricultor, quanto um empresário que vai fornecer um computador para a escola, ou vai fornecer um material para a indústria ou para uma construção civil. O governo é o grande comprador em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios. Principalmente no Brasil, onde 80% dos municípios são pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. Esses municípios, a maior empresa do município é o governo. E se esse grande empresário, que é o governo, não pratica essa política, como é que nós vamos querer que na sociedade se respeite a pequena empresa, o empreendedor? O projeto para a regulamentação do capítulo 10, ele define uma coisa que é o seguinte, aqui não dá para vocês verem, as instituições deverão publicar, juntamente com as respectivas prestações de contas, relatórios circunstanciados das estratégias para a maximização da participação do segmento. Essa é uma cobrança que eu tenho feito, por exemplo, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela destina recursos, mas quando nós recebemos a sua prestação de contas, a gente não vê nenhuma informação sobre os destinos às pequenas empresas. A gente vê o programa fez isso, foi investido tanto e tal, mas no orçamento total, qual foi o percentual que foi destinado, qual foi o esforço para aumentar o número de empresários participantes do programa? Eu entendo que inovação precisa ser feita no campo e no chão de fábrica. A inovação, principalmente na academia, aqui no estado de São Paulo, nós sempre ouvimos isso. Eu sou da USP, depois trabalhei por 14 anos no Centro Tecnológico da Marinha, como pesquisador de física nuclear, e nós sempre percebemos o seguinte: se nós formos esperar que os tomadores de decisão dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, das Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, se forem os acadêmicos, eles vão ter a visão de que deve se desenvolver fizeram até outro dia um artigo, né, da vaca e do leite, do queijo, né, no jornal. Quer dizer, criando uma coisa que não existe. A ciência é estratégica, não há dúvida disso, ela precisa ser feita, deve ser feita, e cada vez ela é mais competitiva e deve ser livre também, deve ter todos os recursos disponíveis. Só que nós estamos falando de inovação tecnológica. Pensar que a inovação vai ser feita na universidade, depois transferida para o setor produtivo, isso não funciona. Veja um exemplo da Embrapa. A Embrapa tem um problema de uma febre, de uma doença, imediatamente a Embrapa tem que ir lá resolver. A maior ação de inovação da Embrapa, liderada por uma pesquisadora, Joana Dobenheim, que era uma alemã que migrou para o Brasil, ela desenvolveu uma tecnologia de fixação de nitrogênio no solo. A planta se alimenta de nitrogênio. E aí ela conseguiu, então, fazer sementes para produzir soja no cerrado. E o Brasil passou a ser o maior produtor do mundo de soja. Você pegar o lucro que o governo passou a ter com os impostos da soja, dava para ter financiado umas 10 Embrapa já. E é isso que nós estamos falando. Essa é a política pública que, a meu ver, precisa ser feita.
identificar, o Brasil tem potencial nisso, em novos materiais, em cerâmica. Então nós temos que investir em inovação nessas áreas. Vamos ter resultados, e esses resultados vão permitir depois nós fazermos investimentos em outras áreas. É um ciclo inteligente, inclusive, para os órgãos da academia, porque, por exemplo, a FAPESP, ela tem um orçamento de 1% da arrecadação do Estado. Se o Estado, como tem feito, aumenta a sua arrecadação, aumenta o orçamento dela também. Então, toda a comunidade científica, acadêmica, tem que entender que a inovação precisa ser feita cada vez mais na empresa. Como que nós podemos fazer isso acontecer? As universidades orientando mais projetos voltados às empresas, fazendo um projeto que eu, o Brito e o Pérez aprovamos na FAPESP, que era o PENP, pesquisador na empresa. O SEBRAE apoiava os 6 primeiros meses, dava uma bolsa para um recém-doutor, para um pesquisador que já sabe fazer pesquisa, ele ia para uma empresa, ficava lá durante 6 meses, depois, durante mais de 18 meses, ele recebia uma bolsa da FAPESP, e aí ele fazia um projeto para poder captar esses recursos da FAPESP. A FAPESP está liberando, acho que o João vai falar sobre isso, recursos na ordem de 300, 450 mil para a inovação. Só que aquela pequena empresa não sabe como chegar lá, ela não sabe fazer o projeto. Mas se você tiver um pesquisador lá dentro, uma pessoa que já aprendeu a fazer projeto, a fazer a gestão, a controlar, a administrar esses recursos, a montar um laboratório, a montar uma pesquisa, isso vai dar resultado. Eu cito sempre o exemplo da Embraer, que eu já falei, e da Opto de São Carlos. Eu sou de lá, eu estudei física lá, nasci num sítio no município de São Carlos e conseguimos estudar numa escola pública e no Instituto de Física. E lá a gente aprendeu o ciclo todo da inovação. O professor Jarbas Caiado de Castro esteve conosco nos últimos debates aqui do Projeto Brasil. Ele era professor e percebia o seguinte, que para ele fazer a diferença na inovação, ele tinha ido para o MIT, ele via lá, ele precisava usar as coisas de forma mais prática. Ele dizia, olha, o melhor laboratório aqui não é o meu laboratório de pesquisa, mas é a oficina mecânica. Porque para eu produzir um laser, uma lente, eu tenho que contar com os recursos do Brasil, que são esses das oficinas mecânicas. Como é que nós saímos daqui para ir para uma fábrica? Ele montou isso. Agora o Brasil está fazendo um satélite e eles são os responsáveis, com a China, são os responsáveis por aquela lente que vai fazer o monitoramento de todo o processo de toda a viagem espacial. Então eu acho que o Brasil tem bons exemplos, nós sabemos como precisa fazer, agora nós precisamos de ter mais foco, ter indicadores, fazer avaliação, pegar cada programa desse, cada gestor, ele ter um plano, como nós temos um plano na academia, um plano de pesquisa, ele ter um plano de gestão do seu fundo. Olha, nós vamos atingir tal meta, nós vamos chegar no final do ano com tais resultados, tantos empresários vão participar, nós vamos analisar aqueles empresários que participaram, quais aqueles que tiveram os melhores resultados, por que tiveram os melhores resultados, dar um prêmio, fazer isso entrar na agenda política. Porque se não entrar na agenda política, nós vamos ficar sempre na periferia. E o Nassif falou, as micro e pequenas empresas conseguiram aquilo que conseguiram, não por outro motivo, senão pelo seu próprio esforço de sobrevivência. É quase que como um grito de agonia que as pequenas empresas fazem a cada dia, a cada momento nesse país. Os bancos recebem os pequenos empresários, as grandes empresas recebem os pequenos empresários, e sabe do que eu quero dizer? Eles têm uma necessidade de continuar vivos porque é a sobrevivência deles, mas eles não têm estímulo, não têm ambiente. Por mais que nós tenhamos avançado com essa legislação, ainda é um ambiente inóspito, ainda é um ambiente predador, se nós compararmos com o mercado, que favorece a compra de produtos chineses, favorece a compra de produtos sem qualificação. O governo compra por licitação sem ver a qualidade do produto. E aí como é que você vai querer que tenha inovação? Aquele que inova está perdendo. O empresário ele tem que ter lucro.
Era essa a provocação inicial. Nassif, muito obrigado. Fico à disposição de alguma pergunta.